trazendo também toda essa leitura à luz de tudo que foi dito nessa manhã, daquilo que o Senhor nos trouxe. O Senhor não nos fala em vão. Hebreus 3, versículo 1 diz assim: por isso, irmãos santos, participantes do chamado celestial, eu creio que somos nós, alguns desses, né? Irmãos santos, participantes do chamado, cremos que o Senhor tem nos chamado. Aí ele diz: considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Cristo Jesus, o qual foi fiel àquele que o constituiu, como Moisés também o foi em toda a sua casa. Porque este homem foi considerado digno de maior glória do que Moisés, porque aquele que construiu a casa tem mais honra do que a casa. Porque toda a casa é edificada por um homem, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi verdadeiramente fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, cuja casa somos nós, se conservarmos firme a confiança e o gozo da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto, quando os vossos pais me tentaram, me provaram e viram as minhas obras por 40 anos. Assim fui ofendido por essa geração e disse: eles sempre erram em seus corações e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: eles não entrarão no meu descanso. Acautelai-vos, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo, que se aparte do Deus vivo. Todavia, exortai-vos uns aos outros diariamente, enquanto o dia ainda se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça através do engano do pecado. Porque nós somos feitos participantes de Cristo, se mantivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Porque alguns, quando a ouviram, o provocaram. Porém, nem todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas quem o ofendeu durante 40 anos? Não foram aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou ele que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? Então vemos que eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Portanto, temamos a fim de que a promessa deixada para nós de entrar em seu repouso não exclua a nenhum de vós. Porque para nós o evangelho foi pregado, assim também como a eles, mas a palavra pregada não lhes serviu, não estando esta misturada com a fé daqueles que a ouviram. Porque nós que temos crido,
entramos no repouso, tal como ele disse. Assim como jurei na minha ira, eles não entrarão no meu repouso, embora as obras estivessem consumadas desde a fundação do mundo. Porque ele falou sobre o sétimo dia a partir de um certo lugar, e Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. E neste lugar, novamente, não entrarão no meu repouso. Vendo, portanto, que ainda há alguns que devem entrar, e que aqueles que primeiro receberam a pregação não entraram por causa da incredulidade, novamente ele determina um certo dia, dizendo através de Davi: hoje, depois de muito tempo, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Jesus lhes houvesse dado repouso, não teria falado depois disso a respeito de um outro dia. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso também cessou as suas próprias obras, assim como Deus repousou das suas. Esforcemo-nos, portanto, para entrar naquele repouso, a fim de que ninguém caia no mesmo exemplo de incredulidade. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais aguda do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma que não se manifeste à sua vista. Porém, todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Sabendo que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se importar com as dores das nossas enfermidades, porém, que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Portanto, acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Amém.